Colossenses 1, vamos ler a parte que vamos expor nessa noite, consiste aí nos versos 13 a 23. Colossenses 1, 13 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de toda, entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que eu fiz e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um. Palavra do Senhor aqui, Colossenses. Nós vamos fazer aí a exposição desse trecho, e dentro daquilo que já tem sido falado aqui, né, já foi introduzido aí na carta, Paulo aqui está preocupado em firmar doutrinariamente os cristãos em Colossos no verdadeiro entendimento da suficiência e primazia de Cristo sobre todas as coisas, não somente a partes, não somente algumas áreas da vida, mas firmados no entendimento da suficiência e da primazia de Cristo sobre todas as coisas. Nós devemos aqui lembrar, como pano de fundo, como base sobre a qual a carta é desenvolvida, que o objetivo de Paulo com essa carta era combater falsos ensinos que de alguma forma estavam sendo infiltrados na igreja. Nós vamos ver alguns apontamentos aqui, isso é construído, né, no desenvolvimento dessa carta. E pelo conteúdo da carta, nós vamos perceber que essas heresias, de alguma maneira, rebaixavam a glória de Cristo, né, rebaixavam o fulgor da glória de Cristo como Senhor soberano da criação, da providência e da redenção, e consequentemente trazia-se para a igreja uma visão turva da pessoa de Cristo, uma visão diminuída, uma visão pequena da pessoa e obra de Cristo, né? Então Paulo ele vai tratar sobre isso. O irmão Vinícius ele trouxe aí essa introdução apontando para essas questões, né? Inicialmente nós vamos perceber que esses falsos ensinos, eles não negavam abertamente Jesus, né? Eles não descriam da necessidade da obra de Cristo, mas eles negavam a suficiência, a suficiência de Cristo quando procuravam mesclar Cristo mais alguma coisa. E aí isso será desenvolvido nos capítulos seguintes. Mas aí nós começamos a ver a importância de, ao ter o conhecimento de que alguma coisa estava sendo ensinada no meio da igreja,
e que trazia uma redução, tentava diminuir ou ofuscar a glória de Cristo, a supremacia de Cristo, o ponto inicial desse combate aqui é firmar os crentes no conhecimento de quem é essa pessoa e do que essa pessoa fez, quem é Cristo e a sua obra. Então ele vai tratar aí dessas questões que são desenvolvidas em um pensamento como Cristo mais determinadas comidas. Vocês verão isso nas próximas exposições. Como Cristo mais determinadas cerimônias. Cristo mais anjos. Então o apóstolo Paulo ele vai trazer os ensinamentos, as doutrinas cardeais e centrais sobre essa pessoa, afirmando e dando um conhecimento consistente de quem é essa pessoa. E, consequentemente, o desfecho, isso é muito grave, a gente vai ver mais à frente, o desfecho de uma teologia, de um pensamento, de um ensino que mescla Cristo, que vê Cristo, a vida cristã, a fé cristã, a vida dentro do pacto sendo desenvolvida com esporas, ou com superstições, com algumas coisas acopladas à fé cristã. E naturalmente isso vai trazer complicações. E a compreensão teológica disso seria uma salvação, a ideia de uma salvação e a permanência nela, dependendo de alguma coisa além de Cristo. O fim dessa linha, quando se desvia 1 milímetro aqui e perde o foco da supremacia de Cristo em todas as coisas, o resultado culminante, final, é exatamente esse, uma teologia longe da verdade de Cristo. Então, dentro dessa perspectiva, no final seria exatamente isso. Cristo seria compreendido apenas como a cerejinha do bolo. Cristo seria visto como apenas uma cereja do bolo. Então Paulo vai trazer aqui, estruturar algo que nós temos dentro da Escritura como uma exceção cristológica muito clara, cristalina e magnífica, nos mostrando sobre o nosso Salvador, a pessoa do nosso Salvador e a obra do nosso Salvador. E nos versos aí de 13 a 14, os versos de 13 a 14, eles começam exatamente por afirmar os efeitos permanentes e inacrescentáveis da obra de Cristo. Começa por aí. Ele começa por aí, afirmando esses efeitos permanentes da obra de Cristo. Veja o que o texto vai dizer. O texto vai dizer o seguinte: Ele quem? Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Guarde esses dois termos: libertou e transportou. O reino do império das trevas, o reino, o império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Note que aqui Paulo está dando a base doutrinária que fundamenta toda a doutrina da salvação. E ela é fundamentada nessa obra de Cristo, na pessoa de Cristo. E ele começa afirmando de forma geral, que a redenção e o perdão de pecados estão invariavelmente sustentados na obra perfeita de Cristo, em libertar e em transportar o seu povo das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo. É interessante que, para combater essas tentativas de mesclar ou fundir a pessoa de Cristo e a sua obra com as práticas judaicas ou filosofias pagãs, Paulo vai, antes de tudo, estabelecer a verdade. Antes de qualquer coisa, ele vai estabelecer a verdade, ele vai centrar no que é central,
redundante, mas ele vai focar no que é central na vida da igreja. Ele começa afirmando a soberania de Cristo no resgate do seu povo, mostrando o poder e a supremacia de Cristo em redimir eficazmente os seus. E é interessante que os tempos verbais empregados aí para esses termos, libertou e transportou, eles estão no auristo. E no grego eles expressam perfeitamente a ideia de algo completo, algo que é incapaz de ser acrescentado. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que essa obra ela é uma obra, uma ação, uma obra feita por Cristo de forma plena e completa. Ele realizou algo que não seria mais necessário nenhuma outra obra, trazendo então a completude, completando tudo aquilo que havia sido apontado no Antigo Testamento. Lembra de todas as cerimônias, de todas as coisas que apontavam para algo pleno, completo e suficiente que viria? Pois é, Paulo está apontando aqui que Cristo é. Em Cristo tudo isso tem o seu cumprimento final, mostrando que nele essa obra, tudo aquilo que é requerido é finalmente feito de forma plena e completa. É uma ação, libertou e transportou de forma definitiva. E o resultado dessa obra é plena redenção. Já que nós vamos ver aí que é a remissão do pecado mediante pagamento. A ideia aqui, desse termo que é usado aí, a remissão, é literalmente de um resgate pago, de um resgate feito mediante pagamento. Aponta para isso. Então, a imagem aqui é de Cristo literalmente pagando ao Pai o resgate pelos seus, de forma plena, de forma definitiva. Ele cumpriu e pagando plenamente o resgate pelo seu povo. Nós não devemos, aqui é importante a gente dizer isso, porque nós não devemos entender a ideia da remissão do pecado, do resgate pago, nesse ato aqui, na obra de Cristo, o resgate supor que seja um resgate pago a Satanás, como muitos fizeram no passado. Como se Satanás fosse alguma coisa, como se ele fosse o senhor ou o dono de alguma coisa. A gente precisa olhar para dentro dessa realidade e ver o domínio de Cristo, a soberania de Cristo sobre todas as coisas. Tá? E entendendo isso, a gente precisa perceber que o domínio das trevas, do qual nós fomos libertos, se refere à esfera de onde Satanás exerce a sua jurisdição usurpada, onde na queda ele encontra meios para acusar e pedir a execução da justiça de Deus sobre os transgressores. Mas Satanás, não sei se foi Calvino, não lembro. Satanás é apenas um cão na coleira de Deus. Nós não devemos supor a ideia de um pagamento feito a Satanás, mas a realidade desse pagamento, desse resgate feito por meio do pagamento, é um pagamento ao próprio Pai, aquele que foi ofendido e insultado pelo pecado do homem, e que o homem em si não tinha meios de fazer a devida reparação. E o ponto aqui é que em Cristo, a justiça de Deus ela foi plenamente satisfeita e a paz estabelecida pelo seu sangue, que é o pagamento vicário, que é o pagamento final em resgate do seu povo. Veja o que temos em Efésios. Abra Efésios 2, versos 13 a 16. Um texto que ele vai
trazer luz sobre o que nós estamos vendo aqui de forma muito clara e objetiva. O texto de Efésios 2, versos de 13 a 16 vai dizer: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que havia no meio, a inimizade. Inimizade entre quem? Entre Deus, um Deus santo, puro e justo, e homens pecadores. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então essa ideia dessas teorias que existem, que predominou em algum tempo durante a história da igreja, de pagamentos sendo feito a Satanás, ela cai por terra. Ela é desconstruída diante dessa realidade de um Deus santo que é ofendido, de um Deus que Ele mesmo provê os meios de pagamento desse resgate ao seu povo. E por isso Paulo vai logo adiante descrever que ele vai descrever a redenção como algo que os crentes eles se apropriam unicamente pelos méritos de Cristo. Unicamente pelos méritos de Cristo. A expressão que nós temos aí, logo em seguida, ele vai dizer, no qual, verso 14, no qual temos a redenção. A expressão temos aí nos ensina exatamente isso. Ele nos libertou e nos transportou mediante o resgate pago com o seu precioso sangue. E é por isso que nós temos a redenção segura, definitiva, de uma vez por todas. Então o princípio básico que está sendo ensinado aqui, o que Paulo está ensinando aqui aos Colossenses, é que tanto o ingresso no reino da luz, e aí ele é expresso, é ensinado aí nas escrituras por várias expressões, reino dos céus, a própria salvação em si, tanto o ingresso nesse reino quanto a permanência nele se mantém seguros unicamente pelos méritos da obra soberana e perfeita de Cristo. E é interessante olharmos aqui que a atitude de Paulo diante do falso ensino que estava sendo infiltrado ali no meio da igreja de Colossos, não é uma discussão filosófica. Ele não inicia uma discussão filosófica. Não é um discurso político-moral ou uma tentativa de persuadi-los, lhes impondo a sua autoridade apostólica. Olha, porque eu sou apóstolo, agora eu quero que... Não. Ele busca estabelecer o verdadeiro ensino da essência do Evangelho, destacando a absoluta primazia de Cristo. Então ele começa por afirmar essa obra que Cristo fez, que é uma obra completa, que é uma obra que não precisa de bengalas, não precisa ser, não tem como ser acrescida pelas obras ou pelas inserções religiosas influenciadas pelo judaísmo, com filosofias pagãs. Que a fé cristã e que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação do seu povo, para a entrada do seu povo nesse reino e para a permanência nele. Eles dependem totalmente de Cristo. A preocupação de Paulo aqui é certificar-se de que os cristãos ali conheçam a pessoa de Cristo, conheçam a obra de Cristo. E essa deve ser a nossa constante preocupação quanto à igreja que o Senhor tem
reunido em seu nome. Essa deve ser a nossa constante preocupação. Certificar que cada um de nós, cada um aqui, conhece a pessoa de Cristo e sabe quem essa pessoa é, as duas naturezas dessa pessoa, a obra dessa pessoa bendita, os benefícios de estar em união com essa pessoa, para que nós não venhamos a sermos levados por qualquer vento de doutrinas. Então, o ponto aí é basicamente esse. A gente precisa entender que isso é muito sério. Isso é muito sério. Uma igreja só pode crescer saudável quando Cristo é ensinado, quando Cristo é servido nas suas pregações, quando a pessoa e obra do Redentor é central, a ponto de uma criança de colo, na mais tenra idade, da infância, elas saibam da excelência e da glória devida a esse nome. Quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos para aquele momento ali dos reformadores, principalmente Calvino, quando a gente olha para as circunstâncias, para as preocupações de construir uma igreja saudável, uma igreja firmada na rocha que é Cristo, essas preocupações estão ali. Que até mesmo as crianças, os catecismos que nós temos hoje e que nós lemos para a nossa edificação, eles foram elaborados exatamente para isso, para dar às crianças respostas basilares sobre a obra de Cristo, sobre o plano redentor. A gente não pode se contentar com uma igreja ou com uma fé rasa no conhecimento de Cristo, porque isso pode abrir muitas brechas para muitos males. Para muitos males. O método de Paulo é falar sobre Cristo, é ensiná-lo, ajudar os colossenses a entenderem de fato quem é Jesus. E ele faz basicamente isso na carta inteira. Ele faz isso praticamente na carta inteira. E depois de afirmar aquilo que foi realizado de uma vez por todas, pela obra de Cristo, Paulo agora ele vai dar aos colossenses as bases doutrinárias sobre a primazia da pessoa de Cristo. Ele falou sobre a obra perfeita e completa, mostrando a eles, olha, com relação a isso, com relação à salvação de vocês, ela já foi concluída em Cristo. Vocês não precisam, vocês não podem acrescentar nada disso, pois ela está firme em Cristo. E ele expõe essa firmeza, voltando para Cristo, essa soberania na salvação do seu povo. E agora ele vai falar, ele vai dar as bases doutrinárias sobre a pessoa de Cristo. Primazia, né? Falando sobre a primazia da pessoa de Cristo sobre todas as coisas. E Paulo faz isso aí dos versos de 15 a 19, destacando primeiro aí a supremacia de Cristo na revelação de Deus aos homens. Né? A revelação de Deus aos homens, a gente tem isso no início, na primeira parte do verso 15. Este é a imagem do Deus invisível. O ponto daquilo que Paulo está dizendo aqui é que em Jesus, em Cristo, nós temos o único meio pelo qual podemos conhecer a Deus e nos deleitarmos no seu conhecimento, e ter esse gozo, esse prazer que nos traz crescimento, que nos traz todas as outras coisas. Ele está nessa pessoa. E as Escrituras
vão nos mostrar a glória e a primazia de Cristo na revelação do Deus que é invisível. E é importante entendermos isso, que isso está unicamente reservado a Ele, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho. Ao Deus Filho, porquanto Deus em sua natureza espiritual é invisível, Ele não pode ser visto, mas Ele fez isso plenamente em Cristo. Ele fez isso plenamente em Cristo. Abra João 1. Verso 18 vai dizer: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Isso está reservado ao próprio Deus revelar-se aos homens. E Ele faz isso na pessoa do seu Filho. O que Paulo está mostrando aqui é que é exatamente essa supremacia, esse ponto específico da supremacia de Cristo em ser esse revelador do Pai. E é interessante o que João 14, de 8 a 9 vai dizer. Filipe, ele fala a Jesus, né? Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Interessante vermos isso, porque o que Paulo está dizendo aos cristãos em Colossos é que ninguém além de Cristo é suficiente para revelar salvadoramente Deus aos homens. É a mensagem simples do Evangelho, né? Das Escrituras. E isso nos ensina que se o nosso conhecimento, se o conhecimento que temos de Deus não estiver centralizado e fundamentado na pessoa de Cristo, esse conhecimento é um conhecimento perigoso, porque é Cristo quem revela, é Cristo quem nos faz conhecer as profundezas, a profundidade, a beleza, a glória do Deus invisível. Nele está essa virtude. Ele é o único caminho. Como se Paulo estivesse dizendo aqui: olha, Ele é o único caminho para o Pai. Sintetizando aqui o que João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, Cristo dizendo, e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Não há outro meio de conhecermos a Deus senão Cristo, de irmos a Ele senão Cristo. E o restante aí do verso, dos versos 15 a 16, nós temos aí o ensino de Paulo sobre a primazia de Cristo sobre toda a criação. Voltando, ele falou bem claramente sobre a supremacia de Cristo, sobre a revelação de Deus aos homens. E agora ele está nessa sessão falando sobre a primazia de Cristo sobre toda a criação. Ele não é só Senhor nessa revelação de Deus aos homens, mas também de toda a criação. Veja o que o texto vai dizer, voltando ao texto que a gente acabou de ler, para completar e continuar. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Aí ele começa: o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado
por meio dele e para ele. Essas palavras de Paulo aqui, elas vão exaltar a supremacia de Cristo sobre toda a criação, estabelecendo-o como Senhor de todas as coisas. O que Paulo está fazendo aqui, iniciando falando de Cristo como primogênito de toda a criação, não é que Cristo, ele não está ensinando que Cristo foi o primeiro a ser criado, e por isso ele é o primogênito, como algumas linhas heréticas defenderam na antiguidade, como Ário, por exemplo, que defendia a ideia de que Cristo é uma criatura de Deus, ou a primeira criatura de Deus. Tem aquela frase muito conhecida dele, né, de que houve um tempo em que Cristo não existia. Ele está falando dessa realidade de Cristo como primeira criação, e por isso ele tem uma prioridade como mais velho, ou como os testemunhos de Jeová eles vão tratar Cristo como uma criatura de Deus. Primogênito aqui tem o sentido de proeminência. Ele vai tratar a ideia de existe antes, ou ele é superior àquele que tem a primazia soberana sobre todas as coisas. E talvez um texto que nos esclareça isso de forma muito clara, muito objetiva, é o texto de Salmo 89. Abra Salmo 89, verso 27. Um salmo que aponta para isso. Ele vai dizer: falo-ei por isso meu primogênito. E aí vem a explicação: o mais elevado entre os reis da terra. O mais elevado. Então, a ideia de primogênito aqui aponta exatamente para essa superioridade, para aquele que tem a primazia sobre todas as coisas. Ele é proeminente, mais elevado. E isso é confirmado, né? Só a gente continuar lendo o texto, né? Um texto que segue aí, né? O texto que a gente acabou de ler, o primogênito de toda a criação, verso 16. Pois, aí vem, né? Nele foram criadas todas as coisas, ou seja, ele é antes de tudo foi criado nele. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E aqui nós devemos observar algo importante, algo que é crucial. Devemos observar que aquilo que a igreja precisa conhecer e afirmar de Cristo não basta ser algo meramente honroso, como concebê-lo em um grande profeta, ou ainda em uma pessoa iluminada, ou um homem divinizado. Muitas seitas heréticas fazem isso. Conceber não, Cristo é uma pessoa iluminada. Se nós formos olhar, se nós olharmos as heresias cristológicas, elas estão, ora, solapando a divindade de Cristo, a natureza divina de Cristo, ora elas estão solapando a natureza humana de Cristo, e com isso elas estão fazendo um Cristo fora daquilo que é revelado nas Escrituras. Portanto, um falso ensino, uma heresia. Mas de alguma forma, muitas heresias elas trazem em si a ideia de um grande profeta, uma pessoa iluminada, um homem divinizado. Mas nós devemos entender essa pessoa como o próprio Deus encarnado,
por meio do qual toda a criação está sujeita, porque Ele pertence, e por quem nós somos resgatados do poder das trevas e firmados no reino da luz. Paulo está ensinando aqui a realidade desse Deus Criador, desse Deus homem. Mas não somente isso, não é? Paulo agora vai dizer que Cristo tem não somente a primazia da revelação salvadora de Deus aos homens e na criação de todas as coisas, mas também na providência, não é? A revelação na criação e na providência, no coordenar de todas as coisas. O Senhor está fazendo tudo isso por meio de Cristo. Veja o que o verso 17 vai dizer aí. Ele é antes de todas as coisas, afirmando e confirmando tudo aquilo que ele havia dito no verso anterior. E ele diz: nele tudo subsiste. Ao mesmo tempo que Paulo ele afirma a natureza eterna de Cristo aqui, ele ensina que tudo que foi criado está sustentado nele. Isto é, tudo que existe não somente foi criado por meio de Cristo, mas é mantido e sustentado nele. E é importante nós entendermos isso aqui, porque algumas pessoas elas vão de alguma forma tentar repartir a Trindade. Elas vão tentar olhar para o Deus triuno e normalmente isso é atribuído no ato da criação. Aquele que cria, aquele que sustenta todas as coisas. Normalmente a gente olha sem perceber essa realidade daquilo que Paulo está ensinando aqui. Isso também foi uma heresia conhecida no meio da igreja. Que olhava para Deus em três momentos, né? Com Deus como se fosse três pessoas, né? Ou melhor, a manifestação de Deus de três formas. No Antigo Testamento, Deus Pai, né? Estava ligado àquela chave, Deus Pai criando todas as coisas, fazendo tudo. E aí surge aquela ideia também de um Deus carrancudo, de um Deus que exige, um Deus mau. Aí quando chega no Antigo Testamento, na plenitude do tempo, ele via o Filho. Então se desliga a chave do Deus Pai e vem o Deus Filho. E quando ele cumpre toda a sua obra, que ele acende, então desliga-se a chave do Deus Filho, liga-se a chave do Deus Espírito. Isso é heresia. Na criação estava lá o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus triuno cria, dirige, sustenta todas as coisas para a glória do seu poder. E Paulo está trazendo a dimensão do que é entender isso, do que é viver uma vida no reino desse Cristo, do que ele fez e do que ele está fazendo. Ele não somente é o Criador de todas as coisas, ele não somente botou o mundo em piloto automático e está à parte, não, ele é um Deus pessoal, que na pessoa do seu Filho, ele encarna, ele vem em nosso favor. A ideia do termo subsistir aí é literalmente permanecer ou ficar firme. Paulo está dizendo, nele tudo se mantém de pé, nele tudo subsiste. Ele não somente criou, mas Deus está em Cristo sustentando todas as coisas, porque tudo foi feito nele e para ele. O ensino de Paulo aqui, que Paulo está apresentando aqui, ele ensina que Cristo não é apenas
aquele condomínio da criação e da revelação em suas mãos, mas com o curso de todas as coisas, na providência, no governo, na sustentação, quer no céu, na terra ou debaixo da terra. Tudo isso é executado através da pessoa bendita de Cristo. É por isso que nós, como igreja de Cristo, nós devemos olhar para essa pessoa e termos plena satisfação nele. Plena satisfação nele, porque ele é o soberano de todas as coisas. Nós não devemos buscar outros meios para afagar a nossa fé, para acalmar a nossa consciência, para nos trazer alguma espécie de conforto, de consolo. Ele está mostrando aqui essa grandeza de Cristo por meio da sua obra e da sua pessoa. E em seguida, nos versos de 18 a 20, Paulo afirma a primazia de Cristo sobre a igreja, dizendo que ele é o cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos e a plenitude de todas as coisas. O ponto aqui é dizer que o único que possui a autoridade de governar a igreja, é isso que Paulo está ensinando, claro. O único que possui a autoridade de governar a igreja de Cristo é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Ele é o único em quem a igreja deve manter os olhos. E o único de quem depende a unidade desse corpo. Do próprio Cristo. Com isso, Paulo estava instruindo aos Colossenses acerca do surgimento daquelas heresias que nós acabamos de falar, que nós falamos no começo, que uniam elementos judaicos e doutrinas de mistérios com a vida cristã. Paulo vai dizer que a falta de confiança absoluta no senhorio de Cristo cria um ambiente fértil para muitos males no meio da igreja. E ele afirma isso de forma muito objetiva. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele vem trazendo de forma geral. E ele chega aqui nesse ponto específico do socorro da igreja. Então ele tá afunilando aqui justamente para mostrar aos crentes em Colossos de que é por meio do senhorio de Cristo, é por meio dessa pessoa que eles podem manter uma igreja pura, que eles podem manter uma vida cristã reta, firmada nas verdades de Cristo. E é interessante ver isso, né? Ver o que ele vai dizer mais à frente, né? Em Colossenses 2, 16 a 19, ele vai dizer exatamente isso: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo, a igreja é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, veja, baseando-se em visões, enfatuado aí é com orgulho inflamado, né? Sem motivo algum na sua mente carnal. E veja o que ele vai dizer, né? E não retendo a cabeça, ou seja, não retendo Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E aqui eu volto àquele ponto que nós falamos de manhã. Paulo, ele não ensina a doutrina no vácuo. Ele não está trazendo aqui uma doutrina aleatória para as pessoas, para quem colar, colou. Ele não está trazendo um ensino aleatório. Ele está aqui
Ele não escreve essa carta sem estar devidamente consciente do que está se passando lá. E aqui ele está direcionando suas palavras a combater os erros que podem minar e corromper uma igreja. E isso começa por diminuir a supremacia de Cristo. Irmãos, isso é grave. Tem ensino aqui para nós. Essa é uma carta atual. Isso é uma carta que ela traz a nós ensinamentos atuais, presentes. As igrejas que se desviam do Evangelho, as igrejas que se encaixam ali naquela definição da nossa confissão, daquelas igrejas que apostatam, daquelas igrejas que vão e que abandonam a centralidade e a supremacia de Cristo, elas começam por aqui. E o primeiro passo é esse: diminuir a importância do governo absoluto de Cristo sobre o seu povo. Onde homens carnais se assentam no lugar de Cristo, eles removem a centralidade de Cristo. Eles tentam legislar sobre o povo de Deus com uma capa de que Cristo está ali, mas não está. Não está. E pouco a pouco a igreja de Cristo ela é desviada da centralidade. Porque uma igreja onde a autoridade de Cristo no governo da igreja ela não é observada, certamente ela descambará para muitos outros caminhos. É interessante que a tese de Berna, a primeira das 10 teses de Berna, ela vai dizer sobre isso. A primeira das 10 teses de Berna vai dizer que a igreja de Cristo nasce a partir da palavra de Deus. E ela permanece na mesma, e ela não ouve a voz de um estranho. Não ouve a voz de um estranho. Isso é grave, isso normalmente acontece por motivações pessoais, por esse orgulho inflamado de se assenhorar do povo de Deus. E aos poucos o governo de Cristo começa a ser colocado de lado para dar lugar a interesses particulares no meio da igreja, a visões, a novas metodologias, a novas formas, a novos métodos. A autoridade de Cristo é abandonada para que se possa então colocar aos poucos. Não pense que é de uma vez. Não pense que isso brota no estalar de Deus. Isso começa bem pouquinho. Mas 1 milímetro de desvio da centralidade de Cristo aqui resulta em quilômetros lá na frente. Quilômetros. Porque todas as outras coisas vão crescer sobre um alicerce torto. Um alicerce torto. A ideia aqui é que Cristo e somente Cristo tem o senhorio absoluto da igreja. A autoridade e o poder para fazê-la triunfante sobre todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. Porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. E o único capaz de triunfar sobre todos os seus inimigos, até mesmo da morte. E é por isso que Paulo vai dizer que em Cristo, ou melhor, ele vai mostrar que Cristo é o primogênito, tá aí, né? O primogênito dentre os mortos. Pois a ressurreição, a sua ressurreição marca essa nova criação, em que Cristo inaugura morrendo e ressuscitando para nunca mais morrer. Ou seja, a sua própria ressurreição é uma antecipação e uma garantia da ressurreição que todos os crentes verdadeiros gozarão unidos a Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, Ele é o primogênito dentre os mortos.
Essa é a garantia que o povo de Deus tem. E é por isso que o povo de Deus deve estar cativo a Cristo, ao seu senhorio, à sua pessoa, à totalidade de quem Ele é. Para que possamos viver uma vida alinhada àquilo que Cristo exige do seu povo. E em seguida, no verso 19, Paulo diz que em Cristo reside a plenitude da presença de Deus, ou seja, ele está dizendo aí toda a plenitude. Isso também vai refutar toda a afirmação de que possa haver um outro acesso a Deus por qualquer outro caminho que não pela pessoa e obra de Cristo. Isso é um ponto interessante, porque é exatamente por isso aqui, por em Cristo habitar toda a plenitude, né, toda a presença, né, Deus ser, né, totalmente está em Cristo. Exatamente por isso que a reconciliação foi possível, ela era possível, né, e a justiça plenamente satisfeita, promovendo a paz entre um Deus santo e irado com os pecadores. Somente uma pessoa, essa é a doutrina da cristologia, né? Doutrina de Cristo. Uma pessoa, duas naturezas: Deus, homem. É somente por isso que é possível essa reconciliação, porque nenhuma outra criatura, nem interpretando dentro das linhas arianas, né, dentro do arianismo, falando que a primeira criatura primeiro da criação ele tem uma. Nenhuma criatura poderia fazer essa reconciliação, porque o pecado ele foi cometido em dimensões eternas contra um Deus eternamente santo e infinito. Nenhuma criatura teria essas aplicações. Mas o homem deveria fazer isso, porque foi ele que defendeu a Deus. Então é por isso que essa pessoa ela deveria ser ao mesmo tempo Deus. Deus que ele está ensinando aqui. Verso 19. Porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Porque pelo sangue daquele que é pleno em divindade, pleno em humanidade, ele sela a paz na cruz, unindo nele mesmo, céu e terra, como temos aí no verso 20, Colossenses 1:20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo. Veja isso, né? A importância dessa compreensão dessa pessoa que habita, né? Que está ao mesmo tempo plenitude da divindade e da humanidade. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo em todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. E por fim, depois de dar aos Colossenses os fundamentos doutrinários sobre a pessoa e obra de Cristo, Paulo agora vai aplicar a realidade da supremacia de Cristo no poder dessa união de Cristo com a sua igreja, que muda completamente a condição de antes, que era de inimigos, para aqueles que são reconciliados e, portanto, os amigos, filhos, servos de Cristo, servos de Deus e conservos de Cristo. É dito aí no verso 21, antes eres estranhos, inimigos no entendimento e nas obras. E a realidade do agora, no verso 22, agora, reconciliados, eles recebem paz com Deus, são santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O verso 22
ainda aponta para a necessidade da expiação ser pela vida. Isso fica bem claro aí para a gente. Necessidade dessa expiação ser pela vida, sofrimento, morte de Cristo. Existem muitas teorias sobre a expiação. Perturbou muito a história da igreja. Principalmente ali dos séculos 4 em diante. Acerca dessas teorias sobre a expiação, né, que questionavam se a expiação não poderia ser executada por outro meio que não algo tão cruel como a morte de Cristo na cruz, uma morte, né, do próprio Filho de Deus sendo esmagado naquela cruz. E muitos questionamentos que, se Deus é tão bom e poderoso como o cristianismo prega, por que então simplesmente Ele não decretou, Ele não declarou perdão? E existem muitas teorias aí, sinceramente, é interessante quando a gente conhece, né, a nossa história, mas eu, assim, sinceramente, quando eu leio algumas coisas, eu fico assim, como é possível, né? Como é possível? Irmãos, aqui está, nessa doutrina, aqui está a mensagem escandalosa da cruz, que é considerada por muitos como loucura, que é a pregação do Evangelho, Cristo crucificado como substituto do seu povo, um inocente, alguém que não tinha pecado, mas que se fez pecado, assumindo o lugar do seu povo. Isso deve corar o nosso rosto de vergonha e nos fazer humildes para com Deus e humildes para com o nosso próximo, porque tem o sangue de um justo na cruz. A Escritura vai mostrar sobre essa realidade da expiação. Ela mostra a expiação como algo procedendo do beneplácito de Deus, da justiça que demanda o castigo ao ofensor e da santa e amorosa vontade de Deus que provê a oferta pela culpa. Ela procede tanto da justiça divina, que exige pecado quitado, porque o que o salário do pecado é? Ela procede, ela exige pecado quitado, ela procede tanto dessa justiça, quanto do seu amor e graça, que deseja salvar pecadores. Então ela provê a oferta pela culpa. Quem? O próprio Filho de Deus. E Paulo vai explicar para que isso, né? Por que isso? Para que Deus seja ao mesmo tempo justo e justificador de pecadores. Ele não simplesmente falou, tá, tudo bem. A justiça dele foi plenamente satisfeita em Cristo. Por isso, a igreja verdadeira de Cristo, ela é apresentada diante de Deus, como está escrito aí, santa, inculpável, irrepreensível, porque ela é vista, coberta pelo sangue de Cristo. O Senhor que nasceu, cresceu, viveu toda uma vida obediente, cumpriu toda a justiça pelo seu povo e morreu pelos pecados do seu povo. E todos aqueles que permanecem firmes, como ele vai dizer no último verso, nessa fé, irão evidenciar a obra de Cristo e a união com ele em seu corpo, não se deixando levar pelo engano, mas permanecendo na esperança do Evangelho. Se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes,
não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, na qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queria trazer aqui duas aplicações sobre essa mensagem que nós acabamos de meditar aqui em Colossenses. E a primeira delas é: se nós estamos de fato em Cristo, nós estamos seguros. Se nós estamos de fato em Cristo, nós estamos seguros não somente aqui e agora, mas eternamente. Esse é o ponto que Paulo queria trazer ali aos Colossenses imediatamente. Firmando na soberania de Cristo, na obra completa do Redentor e na sua pessoa, que é Senhor de todas as coisas. E o ensinamento para cada um de nós aqui é exatamente esse: se nós nascemos de novo, se nós estamos em Cristo, nós estamos repousando em uma firme e eterna rocha, a qual a nossa alma não pode se perder. E eu queria aqui, irmãos, que vocês vissem isso, e que o seu coração exultasse em Cristo, compreendendo quem essa pessoa é, como ele tem se manifestado por meio da sua palavra, e na nossa vida diária, nos provendo diariamente o alimento, o sustento espiritual para permanecer ligado, unido a Ele. Se Cristo nos resgatou mediante um pagamento perfeito no seu sangue, nós devemos descansar, porque nós temos algo seguro, algo incorruptível e eterno, que é o que ele vai dizer aí, a nossa redenção em Cristo Jesus. Essa é a incrível e magnífica realidade da obra de Cristo como nosso sumo sacerdote. Agora, nessa fração de segundos, enquanto você piscar, ou você piscou os seus olhos, Cristo está segurando-nos eternamente em seus braços, e ninguém poderá tirar-nos dele. Porque nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Se nós estamos nele, nós estamos seguros. E exatamente nesse momento agora, Ele está eternamente nos segurando em seu braço. E toda a sua vida, toda a vida de Cristo, então, ela está agora voltada a interceder por nós. Hebreus 7:25 vai dizer: por isso, também pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós devemos saber que agora, à destra de Deus Pai, existe um homem assentado à destra de Deus Pai. Um homem que venceu o pecado por nós, um homem que venceu, que colocou sobre o seu povo a sua justiça, e que está para sempre interceder diante de Deus pelos seus. Não há nada que supere esse conhecimento. Não há nada que supere esse ensino.
Muitas pessoas gostam de novidades. Muitas pessoas gostam de... O Evangelho, ele corta essa simples notícia de um homem, Deus homem, que está à destra do Pai, a interceder por nós. E o segundo ponto aí é que esse texto coloca diante de nós Cristo em sua soberana supremacia e governo absoluto sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E assim como Paulo tensionou ensinar aos irmãos em Colossenses, a igreja de Colossos, de que toda a nossa fé, toda a nossa expectativa e todo o nosso procedimento, não somente no mundo, mas na igreja de Cristo, elas dependem do próprio Cristo, porque Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Ele é aquele que tem a soberana supremacia, o governo absoluto de todas as coisas. Isso vai nos ensinar que, assim como ensinou os irmãos lá, isso vai nos ensinar que o Evangelho não admite fusões, misturas ou qualquer outra espécie de escora para sustentar a vida dos eleitos. É isso que Paulo vai dizer lá em Romanos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a gente não deve entender a salvação apenas como um ato passado, restrito ao passado. Nós falamos disso aqui na última exposição que eu trouxe, falando sobre Tito. Nós não devemos conceber a salvação apenas como um evento passado, não. A salvação é algo passado, presente e futuro. Deus nos salvou da culpa e da condenação do pecado, nos livrando e nos transportando do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas Ele continua nos salvando do poder do pecado, nos levando ao arrependimento. É esse poder ativo, e Ele nos salvará futuramente, nos livrando da presença do pecado. A vida cristã, em todos os seus aspectos, ela deve ser vivida nessa compreensão da dimensão da pessoa e obra de Cristo, de que Ele é suficiente, porque Ele é Deus. Deus criou o mundo por meio de Cristo, Deus sustenta o mundo por meio de Cristo, e Deus redime e governa na sua igreja pelo poder de Cristo. Que nós, como igreja de Cristo, como irmãos, vivendo dentro dessa família da aliança, nós encontremos plena satisfação na sua pessoa e obra, no governo do senhorio do Senhor sobre nós, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus bendito.